como eu anunciei, hoje estou aqui com o Dr. Dorival Duarte de Lima, que é diretor clínico do Hospital Adventista de São Paulo. Muito obrigada pela presença, Dr. Dorival. Prazer estar aqui com você, Gabi, falar com você e com os teus telespectadores também. Ótimo. O Dr. Dorival é infectologista e ele está aqui para tirar as suas dúvidas sobre febre amarela, que tem preocupado bastante gente aqui no Brasil. Então, se você tem alguma pergunta sobre o tema, manda para o nosso WhatsApp, que o Dr. Dorival responde aqui ao vivo para você. O nosso número é DDD 12, número 981352908. 12 é o DDD 981352908. Já tem gente mandando pergunta aqui, Dr. Dorival. A gente teve uma reportagem um pouco antes que explicou bastante coisa, mas as dúvidas ainda surgem. A Ivana Fagundes da Silva, de Arapongas, em Minas Gerais. Ela pergunta por que algumas pessoas morrem com a febre amarela e outras não. Bem, porque a febre amarela é uma doença, como outras doenças virais, ela pode se caracterizar por um espectro amplo de manifestação clínica. De fato, a maioria das infecções pelo vírus da febre amarela não induzem o paciente ao óbito. Muitos pacientes eles são oligossintomáticos, ou seja, eles têm poucos sintomas e nem saberão que tiveram febre amarela. Entretanto, uma outra fração de pacientes desenvolve uma resposta muito intensa à infecção pelo vírus da febre amarela e desenvolve um quadro que é um quadro de um espectro clínico bastante amplo de manifestações, desde as manifestações primárias da infecção aguda, febre, dores musculares, dor de cabeça, e pode uma fração desses casos evoluir para um quadro muito mais grave. Vale mencionar que na evolução da febre amarela, na evolução típica da febre amarela, o paciente ele começa com essas manifestações sintomáticas agudas que eu mencionei, febre, muita dor muscular, dor de cabeça, ele pode já começar a manifestação de icterícia, mas ele melhora depois de alguns poucos dias, 3, 4 dias, o paciente tem uma melhoria. Melhora a febre, as condições gerais dele podem melhorar um pouco e quando a gente pensa que está tudo resolvido, reaparece em lapso de algumas horas ou de 2 ou 3 dias um quadro de uma evolução muito grave, A icterícia piora, o paciente entra numa fase de insuficiência renal e começa a ter manifestações hemorrágicas. E estes pacientes que desenvolvem este espectro de doença, 50% ou mais deles chegam a falecer. Então, é uma doença que tem, na sua manifestação mais grave, tem um índice de letalidade muito alto. Ok. A Silvana Martins Fijos, de Pindamonhangaba, ela diz que morou em 2001 em Aracaju, Sergipe, e não está com a carteira de vacinação porque extraviou. Ela diz que tomou a vacina e pergunta por quanto tempo ela é válida para a febre amarela. Bem, vale mencionar para a Silvana e para todos os telespectadores que a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece atualmente a vacina, uma vez aplicada, como propiciando imunidade permanente. Então, indivíduos adultos que se vacinaram não precisam mais revacinar-se a cada 10 anos, como eram as indicações anteriores ou as recomendações anteriores. Quem está vacinado hoje recebeu a sua vacina, é um indivíduo adulto, este indivíduo, pois, tem a sua imunidade de por vida, por assim dizer, então não precisa ser revacinado. Perfeito. O Carlos, de Rondônia, ele diz que lá tem muito mato e muito macaco e pergunta se tem perigo de Rondônia entrar na lista também das áreas de risco. Bem, o que eu vou mencionar para o Carlos vale também para outras pessoas que teriam talvez o mesmo tipo de pergunta, mas que não estão naquela situação geográfica lá do extremo norte do país. Em realidade, vale mencionar que de 2014 para cá, a febre amarela, que era uma doença que mantinha-se, de certa forma, bastante ativa entre os primatas na floresta amazônica, ela vem se deslocando, e vem alcançando o sudeste do país de uma forma bem importante. Isso a gente vê nos últimos 2 anos. Então, o norte do país é uma região em que as pessoas devem ser vacinadas, mas à medida em que o vírus vai se mobilizando e vai se deslocando através dos primatas, nos vestígios de florestas que nós temos aqui no Sudeste, outras regiões também vão entrando no mapa da vacinação.
Recentemente, pois a Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de São Paulo como uma zona em que as pessoas que vêm para o estado de São Paulo, as pessoas que vêm do exterior, elas devem ser vacinadas, porque existe transmissão ativa da infecção entre os primatas e alguns casos detectados nos seres humanos também aqui na região sudeste. Portanto, a recomendação da vacina ela é importante e deve ser tomada em conta.